Olá, vamos analisar um momento que foi um verdadeiro divisor de águas na diplomacia mundial. Lá nas Nações Unidas, Rússia e China se juntaram para vetar uma resolução bem pesada contra o Irã. E a justificativa deles era que isso impediria um conflito muito, mas muito maior. Vamos mergulhar nessa história para entender o que estava em jogo. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nos detalhes. O que exatamente aconteceu lá na sala do Conselho de Segurança? Como é que essa decisão foi tomada? O placar final da votação foi esse aí, 11-2. 11 países a favor da resolução. Parece uma vitória esmagadora, né? Só que no Conselho de Segurança, a conta não é tão simples assim. 2 votos não foram suficientes para barrar tudo. E não eram votos quaisquer, claro. A proposta veio do Bahrein e tinha um apoio fortíssimo dos Estados Unidos e da França. Parecia que ia passar. Só que, no Conselho de Segurança, alguns membros têm um poder especial. Rússia e China são membros permanentes, e isso dá a eles o poder de veto. Ou seja, um único não de um deles já anula a decisão da maioria. Mas afinal, o que essa resolução queria na prática? Bom, a ideia era basicamente dar uma base legal para enquadrar o Irã como o grande vilão da história na região. Se passasse, seria como um sinal verde da ONU para que outros países pudessem atacar o Irã usando a justificativa de legítima defesa. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. O tal do capítulo 7 da Carta da ONU. Essa é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa que a organização tem. É o que autoriza o uso da força, a intervenção militar. Apesar de terem tirado a menção direta a ele no texto final, o fantasma de uma ação militar estava ali, pairando sobre toda a discussão. Ok, mas por que essa divisão tão radical dentro do Conselho? A resposta está em 2 visões, 2 narrativas completamente opostas sobre quem começou essa crise. De um lado, a turma que apoiava a resolução dizia: o problema é o Irã, a ameaça é o Irã. Do outro lado, Rússia e China viraram o jogo e falaram: não, os verdadeiros agressores aqui são os Estados Unidos e Israel. 2 realidades completamente diferentes. E a linguagem usada foi, olha, poucas vezes se vê algo tão direto na diplomacia. O representante russo não ficou em cima do muro. Ele acusou abertamente os Estados Unidos e Israel de atos ilegais e irresponsáveis. Isso é muito mais do que uma simples discordância, né? É uma acusação formal. Certo, então o veto aconteceu. E aí? Qual foi o resultado imediato disso? Bom, para a Rússia e para a China, a resposta é bem simples. Eles agiram para evitar o pior. Uma catástrofe que parecia iminente. O argumento deles é que o veto foi essencial para quebrar essa sequência, esse efeito dominó perigosíssimo. Um ataque com o aval da ONU levaria a uma retaliação gigante do Irã, que, por sua vez, acenderia o estopim de uma guerra em toda a região, que poderia muito facilmente virar um conflito global. Em outras palavras, a mensagem que Rússia e China passaram para o mundo foi a seguinte: olha, não estamos defendendo o Irã. Estamos puxando o freio de emergência para impedir que essa situação saia completamente de controle e vire uma guerra generalizada. E é muito importante lembrar que essa briga na ONU não aconteceu do nada. Ela é só o reflexo de um impasse diplomático gigantesco, com as negociações entre os lados praticamente mortas. Para se ter uma ideia, até tentativas de mediação, como a que o Paquistão fez, acabaram em acusação de sabotagem. Imagina só o nível da desconfiança entre eles. Não existe diálogo possível num ambiente assim. E quando a gente olha o que cada lado queria para sentar e conversar, fica óbvio porque não tinha acordo. De um lado, os Estados Unidos basicamente exigiam a rendição completa do Irã. Do outro, o Irã pedia coisas que os americanos jamais iriam aceitar. Era um abismo entre as 2 posições. Diante de tudo isso, o que esse veto realmente significa para o futuro? Vamos dar um passo para trás agora e tentar enxergar o quadro maior. Pois é, esse veto foi muito mais do que um não numa votação. Foi um recado claro, uma demonstração de força. Foi a Rússia e a China dizendo que estão dispostas a bater de frente com a política dos Estados Unidos e seus aliados no Oriente Médio. E isso nos deixa com a grande questão que fica no ar. Será que estamos vendo uma mudança no equilíbrio de poder no Oriente Médio? Qual vai ser o verdadeiro papel da Rússia e da China na segurança da região daqui para frente? É uma pergunta que, por enquanto, continua em aberto.